Oi, galerinha, tudo bom? Enfim, conforme prometido lá no Story, eu tô entrando aqui para a gente bater um papo sobre o coronavírus e a relação com o direito tributário. Muitos alunos me perguntaram, quando eu fiz esse post no direct, professor, o coronavírus tem relação com o direito tributário? E quem me segue aqui na plataforma do Instagram, ou quem já foi meu aluno, meu ex-aluno, sabe que eu costumo dizer que o direito tributário ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte de uma conjuntura social e ele se relaciona com absolutamente tudo que a gente imaginar. A gente precisa sair da caixa da dogmática simplista, né, e da legalidade superficial, da análise superficial do direito tributário e entender que ele faz parte da nossa estrutura social, do nosso dia a dia. O tributo ele tem uma função social específica. Ele é a principal fonte de arrecadação de receita pública. Ele é a principal fonte de arrecadação de receita que compõe dinheiro público, que compõe o orçamento, que vai parar ali nas receitas que compõem a lei orçamentária anual. E através da tributação eu posso ter um mecanismo de estímulo ou desestímulo da atividade econômica, já que esse tributo ele também atua no braço como mecanismo de intervenção seletiva aí dentro da atividade econômica. Então, no momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia, né, se estima-se com os dados de ontem, dia 18, que mais de 21 mil casos de coronavírus já afetou o mundo inteiro. No Brasil, eu estou até com os dados aqui, no Brasil, até a data de ontem, nós tivemos 428 casos de coronavírus relatados pelo Ministério da Saúde, mais as secretarias estaduais, juntando todos os estados mais o Distrito Federal, atestam que são 529 casos no Brasil. Em Pernambuco, nós temos 22 casos confirmados, também dados confirmados hoje pelo governador do estado de Pernambuco, né? Mas se estima, os pesquisadores já estão estimando que para os próximos 8 dias, ou seja, até o final de março, nós teremos mais ou menos 4,9 mil casos de coronavírus no Brasil, levando em consideração apenas a progressão dos dados oficiais. Aqui em Pernambuco, como a gente viu hoje, o governador do estado tomou medidas mais duras, determinando a partir do sábado o fechamento de shopping, de salões de belezas, de clubes, né, de lanchonetes, de restaurantes, de comércio de praia e etc. Ou seja, e vários estados da Federação Brasileira estão tomando essa medida. João Dória hoje, inclusive em São Paulo, na coletiva de imprensa, assim como Paulo Câmara aqui, João Dória também anunciou o fechamento de todo o comércio de São Paulo a partir de amanhã, na sexta-feira. Isso tudo, minha gente, afeta a nossa vida, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista econômico e óbvio, do ponto de vista fiscal. No momento que eu tenho a economia parada, que a economia não está girando, consequentemente, eu vou ter menos arrecadação de tributo e aí eu vou ter menos dinheiro no orçamento público para que isso retorne à sociedade em prestação de serviços públicos. Então, a pandemia do coronavírus se relaciona perfeitamente com o direito tributário, porque a gente tem aí uma consequência econômica que a gente só está iniciando ela. A gente só está iniciando a crise, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, e isso vai afetar as receitas tributárias, porque no momento que eu tenho a economia parada, que as pessoas não conseguem desenvolver suas atividades econômicas e que os contribuintes não conseguem consumir, a gente vai ter uma menor arrecadação de receita tributária. Então, a pandemia do coronavírus se relaciona com todas as demais áreas do direito e com o direito tributário não é diferente. A gente tem uma relação direta, já que a arrecadação de tributo é o principal ponto de composição de receita pública para os cofres públicos, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, seja do Distrito Federal. Em razão disso, o governo federal já tomou algumas medidas para tentar minimizar o impacto fiscal, né, do coronavírus. Então, a gente já teve algumas medidas que foram anunciadas. Então, eu tenho aí a extensão dos prazos de pagamento, uma concessão de uma moratória, postergação de prazos de pagamento do FGTS para os próximos 3 meses, o adiamento também do pagamento por parte da União, em relação à sua parcela que integra o Simples Nacional, a simplificação do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas
principalmente de cunho hospitalar, né, que tenha um processo de desembaraço aduaneiro mais simplificado, redução de 50% das contribuições para fiscais do Sistema S, também para os próximos 3 meses, para os próximos 90 dias, redução do IPI, dando alíquota zero do Imposto de Produtos Industrializados na importação de produtos médicos hospitalares até o final do ano, dispensa da exigência de certidão negativa de dívida para renegociações de créditos e outros benefícios, redução do imposto de importação de diversos produtos, incluindo o álcool em gel, e a Procuradoria da Fazenda Nacional anunciou ontem também que suspenderá todas as ações de cobrança dos contribuintes e facilitará as negociações. Então, o governo federal ele vem tomando medidas fiscais para tentar aí socorrer do ponto de vista fiscal e, consequentemente, diminuir o impacto que a gente está começando a enxergar a partir do ponto de vista, a partir do olhar econômico e como essa cadeia econômica vai se comportar e vai ter consequência em diversos setores sociais da sociedade brasileira. Então, eu tenho aí o governo federal abrindo mão nesse momento de arrecadação de receita tributária, porque ele precisa fazer isso para estimular e dar aí um conforto para os empresários, para que possa aí manter postos de trabalho, consigam cumprir as suas obrigações, principalmente salariais, em dia, porque a questão do coronavírus está para além simplesmente de uma questão de saúde pública. É uma questão social, é uma questão que a gente vai precisar ter uma consonância de diversas áreas para a gente tentar buscar soluções de minimizar os impactos dessa crise que a gente está apenas iniciando. Então, do ponto de vista fiscal, nós teremos inúmeros impactos. Eu vou ter redução de arrecadação de receita tributária. A União ela já tomou essas medidas. Alguns municípios também estão tomando medidas de moratória para postergar prazo de pagamento de IPTU, de ISS. Alguns estados também estão indo nessa mesma sintonia. Aqui no estado de Pernambuco começou um movimento que não tem ainda uma deliberação do Poder Executivo Estadual, mas um movimento que pressiona aí também uma moratória no pagamento dos tributos estaduais, o IPVA, o ICMS. Por mais que os entes federativos percam a arrecadação de receita tributária, é uma forma também de minimizar o impacto dessa obrigação tributária para o contribuinte, mesmo que nesse momento os entes federativos percam a arrecadação de receita, mas é uma forma de tentar aí buscar ajustes que sejam bons para nós, contribuintes, que vamos passar por um momento realmente de muita crise econômica, né, como também os empresários brasileiros e aí de uma maneira, através de uma política fiscal, sendo possível ali minimizar os impactos dessa crise e tentar estimular do ponto de vista econômico a partir da desoneração fiscal. Algumas pessoas também mandaram direct perguntando: professora, é possível a concessão de moratória? Essas medidas de postergação de pagamento não foram denominadas como moratória pelo governo federal, mas exercem a mesma função. A figura da moratória está prevista no artigo 151, inciso 1 da Constituição do Código Tributário Nacional e são medidas de suspensão da exigibilidade do crédito. Eu posso conceder moratória em situações excepcionais e em caso de calamidade pública, como é o caso do coronavírus. O objetivo da moratória é postergar aí o prazo de pagamento das obrigações tributárias e essa moratória ela pode ser autônoma quando o próprio ente federativo que detém aquela competência tributária ele pode postergar o prazo de pagamento dos tributos da sua competência, conforme disposição ali do artigo 152, inciso 1, a linha A do CTN, ou a União ela pode estabelecer moratória heterônoma, ou seja, ela dá moratória de tributos estaduais, distritais e municipais, quando, mediante lei, ela concede também moratória dos tributos de sua competência, conforme previsão também ali do artigo 152, inciso 1, a linha B da Constituição do Código Tributário Nacional. É importante a gente acompanhar porque o governo federal mandou para o Congresso Nacional e foi aprovado ontem no Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública, que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, o estado de calamidade pública. E o que é que esse estado de calamidade pública ele representa do ponto de vista fiscal e econômico? Ele representa a flexibilidade maior
nas rubricas orçamentárias. Ou seja, a União Federal ela passa a ter uma liberdade maior do ponto de vista orçamentário, ela passa a ter liberdade de investimentos em determinados setores que estão necessitando naquele momento e faz com que ela possa descumprir a meta de gastos fiscais, o teto de gastos fiscais previstos no orçamento de 2020. No orçamento de 2020, o teto de gastos, né, o déficit na realidade, o déficit fiscal estava em 124,1 bilhão nas contas públicas, ou seja, na lei orçamentária anual desenhada em 2020 e aprovada, se estimou que o déficit fiscal seria de 124,1 bilhão nas contas públicas. O que é que representa esse déficit? Esse déficit representa quando eu tenho uma arrecadação de tributo menor do que a despesa. Ou seja, eu arrecado menos e eu tenho uma despesa maior. E eu estabeleço um teto aí fiscal. Esse teto foi orçado em 124,1 bilhão de reais. Com a declaração do estado de calamidade pública, que foi reconhecido ontem no Congresso Nacional pelo Senado e pela Câmara, o governo federal fica desobrigado de respeitar esse limite de déficit fiscal e fica desonerado de respeitar o teto de gastos, exatamente para ter uma flexibilidade maior em um momento de calamidade como essa, onde a gente está enfrentando uma pandemia que o Brasil está apenas iniciando, né, como eu disse, o enfrentamento dessa crise. É necessário, é uma medida importante, que o governo federal ele tenha uma flexibilidade, ele descumpra o teto fiscal exatamente para que ele possa ter mecanismos econômicos e fiscais para que ele possa ali minimizar o impacto dessa crise, fazendo com que a gente passe por ela, né, com uma menor consequência possível, se é que isso será possível, né? Porque os economistas já estimam que o PIB brasileiro ficará abaixo de 1%, né? Previu-se inicialmente 1,68% de crescimento, hoje já se fala que a gente terá uma perspectiva de crescimento de menos de 1%. Então, tudo isso que a gente vem vivendo e vem passando em relação ao coronavírus impacta diretamente o direito tributário, porque a gente tem algumas medidas fiscais que podem ser um mecanismo inicial ali, percebam pessoal, um mecanismo inicial que sinaliza uma política intervencionista seletiva através de manobras fiscais para que eu possa aí minimizar os impactos e as consequências da crise do coronavírus. Hoje, a Confederação Nacional da Indústria propôs algumas questões relacionadas à tributação que vai ser apresentada, inclusive, à pasta econômica. A Confederação Nacional da Indústria está propondo, inclusive, um pedido de moratória federal para os próximos 90 dias referente a todos os tributos federais, né? Então, vamos ver aí também como é que o governo federal vai se comportar em relação a isso, porque agora o que a gente teve foi uma postergação de prazo de pagamento para 90 dias de FGTS, a gente teve uma postergação aí de prazo de pagamento em relação à parcela da União que compete ao Simples Nacional, e a gente teve uma redução das alíquotas em 50% das contribuições para fiscais do Sistema S para os próximos 3 meses. Bem como a alíquota zero do IPI, né, dos produtos importados, principalmente aqueles hospitalares, até o final do ano, e a redução da alíquota do imposto de importação referente a vários itens, inclusive o álcool em gel. E essas foram as medidas. Então, a gente provavelmente teremos outras medidas que são desenhadas a partir do olhar fiscal, que vão fazer com que a gente tenha, de fato, instrumentos que minimizem as consequências e os impactos dessa crise. Então, para vocês que gostam do direito tributário, é importante que a gente verificar que o direito tributário ele está para além do que a gente imagina. O direito tributário está para além desse olhar meramente legalista de aplicação do CTN. É o direito tributário que vai definir para mim qual é o perfil de identidade fiscal do meu estado. É o meu sistema tributário nacional que vai definir o arquétipo de implementação fiscal da minha República Federativa do Brasil.
É o nosso sistema tributário nacional que vai definir qual é o país que nós queremos ter. Então, todo o debate de sistema tributário nacional, a partir do olhar da ideologia dessa Constituição de 1988, deve passar por algo que é objetivo da República Federativa do Brasil, que é a busca da justiça social e no direito tributário, consequentemente, a busca da justiça fiscal. Nós não temos como analisar o direito tributário, como muita gente quer analisar, do ponto de vista meramente frio, do ponto de vista meramente econômico, do ponto de vista meramente positivado e meramente legalista. O direito tributário ele tem uma função social muito específica, porque o tributo em si ele tem uma função social, que é a arrecadação de receita pública para que isso se reverta à sociedade, na construção de políticas públicas que efetivam direitos fundamentais sociais. Então, não tenho como analisar o direito tributário sem ter o olhar de justiça social. É exatamente o meu modelo de sistema tributário que define qual é a sociedade que nós queremos ter ou qual é a sociedade que nós somos. Por isso que a crise do coronavírus se relaciona com diversos institutos do direito tributário. E por isso, no momento que a gente está passando por crise do coronavírus hoje, as primeiras medidas que o governo federal fez foi exatamente medidas do ponto de vista ou financeira, econômica ou do ponto de vista fiscal, principalmente com a desoneração da carga tributária para estimular determinados setores econômicos e facilitar a entrada de produtos dentro do território nacional, tentando buscar aí um fôlego para as empresas, né, que vão enfrentar e já estão enfrentando grande crise, para as empresas, não apenas as majors, mas também as microempresas e empresas de pequeno porte, essas que serão muito afetadas durante o período do coronavírus. Então, espero que vocês tenham entendido essa relação entre o direito tributário e o coronavírus, como a crise ela afeta o orçamento público e, consequentemente, a arrecadação da receita tributária, e a gente fica aí esperando as próximas medidas fiscais, sejam do estado de Pernambuco, seja do município do Recife, seja da União Federal, e aí tendo maiores novidades sobre novas medidas fiscais que vão fazer essa relação entre a tributação e o coronavírus, eu volto aqui novamente para gravar um outro IGTV para vocês. Quem tiver dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, né? E quem quiser sugestões de temas para que eu possa falar aqui também, pode deixar nos comentários ou manda um direct, eu também vou ter o maior prazer em atendê-los. Se cuidem, permaneçam em casa, cuidem de vocês, cuidem das famílias de vocês, cuidem dos nossos idosos, dos nossos vizinhos. Vamos ter consciência e responsabilidade, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, porque a nossa luta é a luta da vida. Nós temos que ter responsabilidade conosco e temos que ter responsabilidade com a coletividade, para que todo mundo saia dessa de forma muito mais fortalecida. E eu espero que todos nós todos nós possamos sair dessa de forma muito mais solidária, com um olhar menos individualista e um olhar mais solidário e mais coletivo, porque é só com solidariedade e coletividade que a gente vai conseguir sair da crise do coronavírus, certo? Um beijo no coração de todos e de todas. Se cuidem, permaneçam em casa, tenham responsabilidade. Beijos!